Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBO. Sejam bem-vindos. E vamos dar hoje, continuidade ao estudo de Romanos, capítulo 8, na segunda parte, E pretendemos, com a graça de Deus, concluir. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, Deus, gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio, Senhor, de sermos, Senhor, inseridos no Teu reino, Pai, de tocarmos na Tua palavra e sermos alimentados, libertos, ensinados, guiados pelo Teu Espírito Santo, porque, Senhor, estudamos aqui que aqueles que são guiados pelo Teu Espírito Santo são Teus filhos. Então, eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, vem estar conosco, vem interpretar aquilo que Tu mesmo inspirou aos homens para deixar escrito para nosso ensinamento nesse tempo, Deus, para nossa edificação, Senhor, da nossa vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, ser conosco. Amém, amém e amém. Irmãos, então, na última aula, nós estudamos, a primeira parte do capítulo 8 e lemos do versículo 1 até o versículo 17, E vimos aqui, estudamos aqui, falamos sobre a nova lei, que rege a nossa vida cristã, aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que é a lei do Espírito da vida, que ela veio, ela veio para anular, para revogar, para invalidar a lei do pecado e da morte, e que se sobrepôs à lei dada aos homens, por Deus. Porque pelo pecado, nós vimos aqui, rompido a lei da obediência, entrou o pecado na vida do homem, e nós fomos subjugados na nossa carne, no nosso espírito, pelo pecado que entrou. Vimos aqui a constituição do homem, a formação do homem por Deus e como ele nos constituiu corpo, alma e espírito. Importante que entendamos e aprendamos sobre isso, para que a gente possa guerrear com o Espírito Santo que habita em nós, o nosso espírito possa guerrear contra esta carne, entendendo que uma vez na velha aliança, que nós falamos aqui, que tem sido falado pelos professores aqui, na velha aliança, a carne subjuga o espírito. E em Cristo Jesus, nós temos aqui o Espírito, através do Espírito Santo, subjugando a nossa carne, o nosso corpo, nos ajudando a vencer a carne. Vimos que se nós não cuidarmos de nos inclinarmos, já que agora somos espirituais, temos o nosso espírito vivificado pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, que se nós não nos inclinarmos, colocarmos a nossa mente nas coisas do Espírito, a nossa velha natureza vai querer tomar o lugar do Espírito Santo, e retomar o governo do nosso corpo, alma e espírito. A carne vai querer nos subjugar novamente. Então, se nós colocarmos a nossa mente, nos inclinarmos para as coisas da carne, estaremos novamente voltando à nossa velha natureza e como que rejeitando, anulando o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Lemos lá em Gálatas 5, sobre o espírito, a carne que milita contra o espírito, e na sequência foi orientado que nós lêssemos ali sobre as obras da carne, e em seguida o fruto do espírito. O texto também que foi citado, Colossenses 3:5, que fala também sobre aqueles que não herdarão o reino dos céus se não mortificarem a sua carne. Então, nós temos aqui toda a palavra nos orientando pelo Espírito Santo a termos uma vida firme em Deus através do Espírito Santo que está conosco.
Então, essa nova vida nos é proposta. Falamos também, né, que quando o Espírito Santo vem vivificar o nosso espírito que estava como que morto, né, nós também imediatamente somos regenerados pelo sangue de Jesus e assumimos uma nova filiação em Deus, né? Somos adotados como filhos. E como filhos, somos feitos também herdeiros com o Filho mais velho, Jesus Cristo, né? Então, nós podemos adentrar o reino dos céus. A palavra de Deus nos diz que estamos assentados nas regiões celestiais com Jesus Cristo. Então, toda a palavra nos guia pelo Espírito Santo de Deus a termos uma vida plena com Deus. E esta vida plena com Deus quer dizer uma vida inteira, íntegra com Deus. Nós tivemos, né, nós estamos tendo aqui, tivemos essa semana aqui, o encontro com a palavra, né, onde foi ministrado sobre o Sermão do Monte. E ali, né, o pregador, né, o ensinador, o mestre, falou que para termos vida com Deus é necessário que nós nos esvaziemos. Então, é isso que Paulo está ensinando à igreja de Roma, está ensinando ali aos novos cristãos, aqueles que se converteram a Cristo, né, que é necessário que a gente se esvazie do nosso eu. Foi o que nós falamos aqui. Quem é o nosso eu? São os nossos pensamentos intelectos, aquilo que nós aprendemos, a nossa filosofia de vida, os nossos achismos, né? E deixemos-nos sermos guiados e tratados, né, pelo Espírito Santo. Né? E em referência, né, a Gálatas 5, nós lemos lá sobre as obras da carne. E essas obras da carne justamente são aquilo que o corpo do pecado produz. Né? Nós lemos lá a prostituição, ira, lascívia, né? Egoísmo, mentira, glutonaria, bebedices e tantas outras coisas, avareza. Né? Nos outros textos também vai falando sobre, até mesmo sobre a timidez. Então, todas essas obras produzidas pela carne através do corpo do pecado, elas foram, elas se originaram, né? Da desvirtuação, daquilo que se desvirtuou dos instintos originais que Deus dotou o homem, como nós mencionamos aqui. Né? Nós temos, por exemplo, a imoralidade sexual, ela é aquilo que se desvirtuou pelo corpo do pecado, né? Do instinto de reprodução. Né? O instinto de domínio que Deus deu ao homem, entrou o pecado, se desvirtuou, e o que nós hoje vemos, né? A questão do poder, das dissensões, né, foi aquilo que Deus nos deu. Nos dotou como instinto para a sobrevivência e entrando no pecado. Né? A carne, né, ela se encarregou de, vamos dizer assim, do propósito original de Deus, nos dotando desse instinto, de desvirtuar realmente. E nós entendemos, né, através do grego, que a palavra pecado, ela quer dizer tortuosidade. Então, o pecado, ele nos tirou do caminho reto, daquilo que Deus tinha nos proposto para uma vida plena com Ele. Mas, glória a Deus, que Ele nos resgatou, através do sangue de Jesus, Ele nos redimiu, Ele nos justificou pelo sangue da cruz, e que foi falado aqui, que em Hebreus 9, 22, né, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E uma referência que eu queria deixar para vocês, que eu falei, mas me fugiu a memória, a referência é Hebreus 13, 5 a 6, que diz, né, que a respeito até, vem falando a respeito até de pecados da carne, obra da carne, como a avareza, a falta de amor. Né? E, na sequência, né, na parte C do versículo 5 de Hebreus 13, né, vai ser falado que, né, o Espírito Santo de Deus, né, diz, através das Escrituras, que de maneira nenhuma, de maneira alguma, deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Né? E no versículo 6, na parte, né, A, vai dizer, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Né? E uma correção também, irmãos, que na revisão da aula, né, eu queria que vocês anotassem,
quando eu me referi, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, a referência é Romanos 3:23. E quando eu me referi, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor, a referência é Romanos 6:23, tá? Só para a gente fazer aqui os ajustes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à leitura de hoje, da parte 2 de Romanos 8, que vai ser, né, do versículo 18 até os versículos finais, mas na nossa primeira leitura nós vamos fazer do versículo 18 ao versículo 30, ok? Então, vamos lá. Versículo 18. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui, né? Então, voltando um pouquinho aqui no versículo 17, né? O último versículo, né, da aula passada, diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Né? E na sequência diz, porque... Então, por quê? Né, é uma justificativa, né, uma resposta, né, ao que foi falado também no versículo 17. Porque se nós herdamos o reino de Deus, as heranças do reino de Deus junto com Cristo Jesus, né, também com Ele nós herdaremos, né, os sofrimentos. E o próprio Jesus nos informa, né, que teríamos paz com Ele, né, porque no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. E se nós estamos em Jesus Cristo, nós também venceremos. Esta é a chave, né? Essa é aquilo que abre, né, assim, a nossa prosperidade na vida com Deus, na vida espiritual, aquilo que vai nos dar uma vida plena com Deus. E esta plenitude é nós termos a essência de Deus, de quem Deus é, nós temos a essência, o Espírito Santo, o próprio Deus em nós. Então, crermos que com Cristo nós venceremos todas as adversidades. E são nessas adversidades que nós temos vivido nesse mundo. Né? O mundo como um sistema, né? O mundo como o cosmos. Nós somos inseridos nele, né? Vivemos nele, mas se estamos assentados no mundo espiritual, nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para onde Ele nos transportou, nós temos que ter a convicção e a certeza que, ainda que vivamos a adversidade nesse tempo, o nosso lugar, né, definitivo não é aqui.
né? Por isso, também, né, na primeira parte desse capítulo, vai nos dizer que devemos nos inclinar para as coisas espirituais, colocarmos as nossas coisas, a nossa mente nas coisas espirituais, né, que são as coisas do alto, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento vertical e horizontal, quando nos relacionamos com Deus, através da leitura da palavra, do estudo da palavra, através de conversarmos, dialogarmos com Deus através das orações, no nosso relacionamento horizontal, né, com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles que nos encontramos na condução, no transporte, em todo o tempo, né, no nosso relacionamento horizontal, nós também vamos ter essa oportunidade de nos relacionarmos com Deus, porque, como foi dito, são nos relacionamentos que Deus vai nos tratar, vai desenvolver em nós, né, o aperfeiçoamento. Nesse tempo, estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Mas aqui, no versículo 18, diz que as aflições desse tempo presente, todos os sofrimentos do momento, né? Então, são as enfermidades, dor, calamidade, decepções, pobreza, maus tratos, tristeza, perseguição, todos os tipos de aflição. Mas todos esses tipos de aflições devem ser considerados insignificantes diante a bênção, os privilégios e a glória que será concedida a nós, crentes em Cristo Jesus, né, fiel na era vindoura. Né? O que diz lá em 2 Coríntios 4, do versículo 16 a 18. E diz assim o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior... Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olharmos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, nós vislumbramos o céu, a nossa morada celestial, né? Mas, nesse tempo aqui, né, terreno, nós vivemos, né, nas situações, as que não são propostas, né? E mais, essas situações em que vivemos aqui, no nosso tempo terreno, elas são temporais, elas passarão, né? Então, Jesus Cristo, ele já nos informa, tem de bom ânimo, né? E Paulo, ele vem reforçar, né, vem ajustar esse ensino para os judeus que se convertem ao cristianismo e os gentios que se convertem ao cristianismo, né? Perseverem, porque apesar dos sofrimentos, né, terrenos, circunstanciais, temporais, há algo muito melhor. Né? Estamos nesse processo de aperfeiçoamento, né? Mas a perfeição só virá quando o Espírito Santo operar, né, a glorificação em nós, através, né, da vinda de Jesus Cristo, onde, né, ressuscitaremos e teremos nosso corpo glorificado, e nós poderemos, né, usufruir na plenitude, né, da nossa salvação, né, na plenitude daquilo que a salvação em Cristo Jesus e a vida em Cristo Jesus nos propõe. Tendo a certeza que Deus, ele não é homem para que minta. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela nos liberta. Então, à medida que nós estudamos a palavra, irmãos, nós temos a nossa mente clareada pelo Espírito Santo. E nós temos que buscar em Deus, né, o acréscimo de fé, para que nós possamos perseverar nesse mundo e não apostatar da fé que está aqui, de tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus.
porque Deus nos chamou para a liberdade, como falamos, a liberdade em Cristo. Então, nós não sejamos mais escravos, né, do mundo, escravo do pecado, escravo daquilo que quer nos aprisionar na nossa mente, dizendo que não vale a pena, dizendo que não somos dignos, dizendo que somos pecadores. Mas a palavra de Deus nos instrui, somos pecadores sim, mas pelo infinito amor que nos alcançou, nós podemos adentrar, né, na sala do trono. Não precisamos mais, né, de sacerdote para sacrifício dos nossos pecados. Nós somos aquele que Deus constituiu como sacerdote, como está lá na carta de Pedro, né? E nós podemos, junto, né, pelo Espírito Santo, como nós vamos ler aqui, que intercede por nós, e Cristo que intercede por nós junto ao Pai, nós podemos caminhar e vencer. E no caso, nós vencermos a carne, a obra da carne, as circunstâncias as quais nós vivemos com tanto sofrimento. E no versículo do 22 ao 27, Paulo vai falar de 3 gemidos diferentes, né? Nós vamos ver, como nós lemos, né, no versículo 22 ao 27. Temos ali o gemido da criação, no versículo 22, quando diz: porque sabemos que toda a criação, ao seu tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, tudo que Deus formou, tudo que Deus criou, o ser inanimado, o ser animado, geme por conta do pecado que entrou no mundo, aguardando, né, a serem também restaurados. E nós lemos lá em Apocalipse 21, no versículo 1 e no versículo 5, que diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Né? Então, toda a criação também está sujeito ao sofrimento das catástrofes físicas, né? Nós vemos muitas das vezes reportadas aí nos noticiários, por causa do pecado humano. Mas Deus promete, e Ele diz que a palavra dEle é fiel e verdadeira. E nós temos aí o segundo gemido que o apóstolo Paulo vai colocar, o gemido dos crentes, né, dos nós cristãos, que no versículo 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, né? Então, nós gememos muitas das vezes no nosso íntimo. Por que gememos? Diante de tudo aquilo que nós falamos, diante dos sofrimentos, diante das dores, das enfermidades, diante das perseguições, de tudo que nós relacionamos aqui. Então, nosso interior, ele geme, porque ainda não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados, né? Porque nós temos as primícias do Espírito Santo, e é isso que tem que nos animar, e nos fazer crer que não estamos sozinhos, né? Porque, como até foi explicado aqui, falado, né, e ministrado, né, no Sermão do Monte, quando diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Né? Fomos ministrados que sim, diante de tantas crueldades que testemunhamos, né, diante de tantas dores, enfermidades, mortes, perdas, nosso ser, né, interior, o nosso eu, ele geme, ele chora. E isso é natural e aceitável ao Senhor, porque é o Espírito Santo, o próprio Deus que está em nós, né? Como diz lá em Coríntios, que nós somos templo e santuário e habitação do Espírito Santo. Por isso, né, nós gememos com tanta atrocidade que temos vivenciado, né? Não basta os noticiários dessa semana relatando sobre aquelas crianças, né, que foram assassinadas por aquele jovem que perdeu simplesmente o controle da sua mente. Né, e nós choramos não só pelas crianças, pelas professoras, mas também por aquele jovem, né, por aquela vida que foi ceifada. Né, é o momento
de nós exercermos a misericórdia do Senhor, né? A misericórdia do Senhor. Estamos estudando estudamos no mês passado, e daremos continuidade, sobre os atributos de Deus, e a misericórdia é um dos atributos de Deus, que nós devemos exercer. É a bondade sobre a fraqueza da humanidade. E muitas das vezes nós vamos exercer essa bondade com gemidos, por gemidos, porque a nossa carne vai desejar, né, vingança e não justiça de Deus, né, como também foi falado aqui no encontro com a palavra. Mas nós temos que, junto com o Espírito Santo que habita em nós, né, entregarmos, né, tudo ao Senhor, né. E Paulo também vai falar sobre o terceiro gemido, que é o gemido do Espírito Santo, e que no versículo 26 diz, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que está em nós, né? E quando não sabemos como orar, o Espírito Santo de Deus intercede em nós. Porque ele, sendo o próprio Deus, ele sabe qual é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para nós, nas questões que colocamos diante dele, mas que muitas das vezes chegamos à presença dele e não temos nem palavras para expressar, né, a nossa petição, a nossa adoração. Não temos. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele sonda a nossa mente, o nosso coração, né? Porque, como falamos aqui, é o nosso espírito que traz a consciência de Deus em nós, né? Então, o Espírito Santo, ele sonda. E o Espírito, o nosso espírito, né, é aquele que governa, deixa o Espírito Santo de Deus governar a nossa mente, o nosso corpo, né? O nosso espírito, ele vai ser ministrado pelo Espírito Santo. E junto com o nosso gemido, Deus vai gemer conosco, porque Ele sente as nossas dores. Ele sabe das nossas tribulações, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas fraquezas. Então, nesse processo que Paulo está falando de santificação, de andar com o Espírito Santo, de nos inclinarmos para as coisas do Espírito, nós sabemos que muitas das vezes na nossa caminhada nós vamos falhar e nós vamos chorar aos pés do Senhor, né? Falando, Senhor, me ajuda. Às vezes só isso que nós sabemos pronunciar, muitas das vezes nem pronunciamos nada, mas, como foi falado, né, nós temos que ter a consciência de que não há mais condenação agora para os que estão em Cristo Jesus. Aquela culpa foi retirada de sobre nós pelo sangue de Jesus Cristo. E aí nós continuamos, né, na caminhada. No versículo 28, né, vai dizer, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então, Paulo vem falando, né, da inclinação do Espírito, aqueles que estão, né, em Cristo, da lei do Espírito da vida, que agora nos rege. Né, vai falar também que somos agora adotados, filhos, temos, né, que assumir essa posição de filhos. Né? E vai falar também que nessa posição de filhos, como herdeiros, junto com Cristo Jesus, nós também teremos os sofrimentos, né, aqui nesse plano terreno. Né? Mas todas essas coisas, todos esses sofrimentos, tudo que vivemos, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, seja alegria, seja tristeza, sejam curas, sejam enfermidades, seja, né, restauração, seja morte, né, seja o que for, todas essas coisas, o apóstolo Paulo vai dizer que elas contribuem juntamente para o bem, no versículo 28. Mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O verbo aqui, sabemos que todas as coisas cooperam, né? Ele implica aqui, um verbo grego, em dizer que com Deus nós também operamos a nossa salvação. Então, diante das situações, Deus tem o controle, né? Ele está operando, né? Ele não está
né, parado diante das circunstâncias. O mover dele é constante, porque ele é dinâmico. Mas, diante dessas situações, também nós precisamos cooperar, né, nesse mover do Espírito Santo em nós, né, e de Deus na nossa vida através do sangue de Jesus Cristo. Então, esse verbo cooperar, né, todas as coisas, vai também da nossa atitude, no nosso comportamento, no nosso posicionamento como filho diante das circunstâncias, cooperando com Deus, né, para que todas essas coisas possam resultar num bem, para que em tudo nós tenhamos um ensinamento, às vezes, ainda que não entendamos aquele momento, né, mas crer que tudo coopera para o nosso bem. E que bem é esse? Né? É o nosso aperfeiçoamento, o nosso bem maior. Qual é o nosso bem maior quando estamos em Cristo? É a nossa salvação, né? É a nossa eternidade. Né? Não somos imortais, com Cristo nós somos eternos. Né? Então, é perseverar nessa verdade, né? Se mover nessa verdade. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela nos é liberada para que a gente se mova sobre ela. Né? Nesse mundo, nós vamos nos mover, assim como Pedro se moveu sob a palavra de Deus, quando Jesus falou, venha Pedro. E ele andou sobre as águas, mas quando a sua fé falhou, ele afundou. Mas Deus não deixou Pedro se afogar. Ele estendeu as suas mãos e Pedro voltou à tona. E assim é conosco. Amém? Continuando, então, aqui no versículo... eu quero dizer aqui uma referência, né, que nos traz o conforto. Porque quando Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, Ele está nos trazendo também uma palavra de conforto, nos consolando, né, nos animando. Né? E ele diz lá em Êxodo 26, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando nós lemos aqui que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, há aí uma condição. Mas nós estamos no amor de Cristo, nós fomos vivificados pelo Espírito Santo, nós temos uma nova vida em Cristo, fomos feitos novas criaturas, filhos. Então, nós temos que, a nossa vida, né, a nossa vitória em Cristo Jesus na nossa vida cristã, né, ela está condicionada, né, a esse amor a Deus. Né, como nós expressarmos esse amor a Deus. Não somente... Né, adorando o Senhor, permanecendo nele, obedecendo, né, o que está escrito na sua palavra, os mandamentos, mas também amando ao nosso próximo, né, e suprindo o nosso próximo em amor, dando suporte ao nosso próximo em amor. Né? O nosso próximo, os primeiros próximos são os nossos familiares e aquele a quem Deus nos coloca, né, como próximo, que muitas das vezes não tem vínculo familiar, mas Deus coloca aquela pessoa ali para que a gente exerça o amor a Ele. Né? E situações irão surgir. E são todas essas situações que o apóstolo fala aqui, que vão cooperar, né, para o nosso bem, juntamente para o nosso bem, para o nosso crescimento. Né? Mas todas essas coisas elas não incluem os nossos pecados, a nossa negligência. Gálatas 6:8 diz que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. No versículo 29, nós temos que os que dantes conheceu. Vamos lá, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Verdade que nos liberta, né? O amor de Deus. Então, os que antes conheceu. Então, Deus já nos conhece desde a eternidade. O que é a eternidade? Aquilo que não tem começo nem fim. Desde antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. E esse conhecer aqui é que Deus já nos amava. Né? Deus é na sua onisciência, um atributo que esse atributo
Ele não é transmitido à sua criatura, aos seus filhos. A onisciência, a onipotência, né, e a onipresença são atributos somente inerentes a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na sua onisciência, né, ele já sabia da sua criatura, que a sua criatura pecaria, mas ele já ali providenciou o primeiro sacrifício de animal, cobrindo a nudez, o pecado do homem com vestimento de peles lá no Éden. E providenciou tantas outras alianças através de homens que ele levantou, mas não foi suficiente a lei que foi dada, e ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E ele amou todo o mundo, inclui todas as raças, línguas, tribos, nações. Então, é que verdade que nos liberta, o amor de Deus. Mas este amor de Deus sobre nós, ele traçou para nós um destino. Por isso que a gente fala predestinou, um destino, né, dado anteriormente. Mas que destino é esse? É um destino que é permitido para todos que estão em Cristo, todos que se apossam da vida liberada na cruz por Jesus Cristo, de uma nova vida. Então, o nosso destino, traçado por Deus, desde a eternidade, é a salvação, é a restauração da comunhão, da nossa comunhão com o Pai, é a restauração da nossa imagem e semelhança com Ele. Então, esse é o nosso destino. E é nesse destino que nós temos que focar. E foi, né, para que esse destino se cumpra, que Ele nos justificou, né, e que Ele irá nos glorificar, que Ele trará um corpo glorioso sobre o nosso corpo ressurreto quando Jesus Cristo voltar. Né? Então, vamos agora à leitura. Antes da leitura, né, da parte final do capítulo de Romanos 8, eu quero ler com vocês Romanos 5:8, que já foi aqui ministrado, né, pelo pastor Guilherme, se não me engano. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, irmãos, quando alguém falar com você algo, né, como eu estou aqui falando, ministrando pelo Espírito Santo, né, e você, isso aí pode ser até bonito na teoria, mas a prática é outra. Quando alguém falar algo, coloque esse algo, né, em julgamento, segundo a palavra de Deus. Então, o que eu acabei de falar está aqui escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é irrefutável. Né? Ainda que os homens queiram, muitas das vezes, escarnecer sobre a palavra, que é o próprio Cristo, né, ela é a verdade. E a nossa fé tem que ser na palavra de Deus, que vai nos dar uma conduta de vida reta, vai nos tirar do caminho tortuoso, do caminho do pecado, e vai nos dar um caminho reto, que é a verdade e a vida, para que nós alcancemos esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Então, Romanos 5:8 diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Né? Então, vamos lá à leitura final do capítulo de Romanos 8, do versículo 31 ao 38, que vai falar, o versículo 31 ao 38, vai falar do grande amor de Deus. Né? Na verdade, esses versículos finais, eles são um fechamento de tudo aquilo que o apóstolo Paulo argumentou desde o capítulo 5. De pecadores perdidos e sem esperança, passamos a filhos de Deus através da justificação pela fé. De escravos, de pecado, passamos ao estado de filhos libertos, através da obra do Espírito Santo. De membros de uma velha ordem, passamos a ser participantes de uma nova ordem no Espírito. Então, vamos à leitura aqui. Nada nos separa do amor de Deus. Que diremos, então, à vista destas coisas? Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí a nossa identificação, né, com Jesus Cristo, com os sofrimentos de Jesus Cristo no nosso dia a dia. No 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse trecho final do apóstolo Paulo, nós temos que ter esta convicção que Paulo tem, de que sejam quais forem as coisas, quais as circunstâncias, né, sejam elas na profundidade, né, sejam elas na altura, né, os poderes, né, do mal, Paulo tem a convicção de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pela prova do seu grande amor, de entrega do seu Filho na cruz por nós. Então, olhemos para a cruz quando nós estivermos desanimados, quando nós estivermos confusos, confundidos, quando nós estivermos a ponto, né, de nos entregarmos aos sofismas, ao sistema deste mundo, que venha à nossa memória a convicção deste amor que não é um amor sem prova, é um amor eterno, que não tem início nem fim, mas é um amor de entrega, é um amor não só de palavras. E era essa convicção que Paulo estava querendo passar ali, né, para os romanos, para os crentes em Roma. Que fossem quais fossem as circunstâncias, que nada os separaria do amor de Deus. Porque em Cristo, né, apesar de todas essas coisas que foram relatadas aqui no capítulo 8, a respeito de perseguição, a respeito de dor, de sofrimentos, de perdas, de tristezas, né, apesar de todas essas coisas, né, que cooperam para o nosso bem, muitas das vezes ainda que a gente não entenda, né? Apesar de tudo isso, ele vai afirmar no versículo 37, por meio de todas essas coisas, por Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, né? Então, as adversidades alistadas pelo apóstolo têm sido experimentadas pelo povo de Deus, não só hoje, mas através dos tempos, como está registrado aqui nas Escrituras, né? Estão registrados, né, aqui nas Escrituras. Não deve nos causar estranhezas, aflições. Não significam que Deus nos abandonou, nem que deixou de nos amar. Em 2 Coríntios 1, do 4 a 5, diz assim, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Então, somos consolados pelo Espírito Santo, somos cheios pelo Espírito Santo, numa nova vida, para que, em sermos cheios, nós possamos transbordar, não ficar em nós mesmos. Chegamos à presença do Senhor, nos esvaziando para que Ele nos encha, e na medida que Ele nos enche, numa medida máxima que Ele nos enche, nós venhamos a transbordar para quem está ao nosso redor. E assim nós possamos cumprir o nosso propósito, que é proclamar as virtudes, né, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito principal da restauração da nossa vida em Cristo Jesus. Que o consolo que nós recebemos, o conforto que nós recebemos pelo Espírito Santo diante de tantas situações, né, nós possamos também ministrar às outras pessoas. Não fique em nós mesmos, né, a vida em Cristo, mas que ela seja transbordante àqueles que estão ao nosso redor, ou para aqueles a quem Deus nos enviar. No versículo 37 e 39, Paulo nos garante que em Cristo seremos mais que vencedores e que nada nos separará do amor de Deus. No versículo 39, né, diz que cabe a nós permanecermos no amor de Cristo, o amor que Ele nos oferece. Então, irmãos, eu quero concluir aqui esse nosso estudo, que teria, assim, na profundidade, muitas outras pérolas para a gente estar aqui falando, ministrando. Mas eu creio que, com esse estudo do Romanos 8, e na continuidade do estudo do livro de Romanos, nós continuaremos a ser ministrados sobre aquilo que é a nossa necessidade na nossa caminhada cristã. Mas eu quero aqui concluir dizendo que
Estamos sim em Cristo Jesus, está nos proposto uma vida pelo Espírito Santo de aperfeiçoamento, né? As adversidades estão aí, como todas elas que nós relacionamos, né? Mas não são as adversidades, não é o inimigo, não é o diabo que vai nos tirar da nossa vida em Cristo. Como não é o nosso irmão, né, que nos ofendeu, como então, um líder, né, que não valorizou um trabalho seu. Não são essas situações ou pessoas que nos irão tirar, né, dessa vida em Cristo. Quem nos tira da nossa vida em Cristo somos nós mesmos, né? Então, que a gente vigie, seja vigilante no nosso comportamento, na nossa atitude, e sejamos totalmente dependentes e obedientes ao Espírito Santo que habita em nós. Que tamanho privilégio é esse, né? E a gente traga sempre à nossa memória o versículo 5 e 6 lá de João 15, que diz, né, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, cabe a nós permanecermos, né, nessa videira, né, essa videira cuja seiva é o Espírito Santo que nos alimenta. Assim como na nossa nova vida em Cristo, pela lei do Espírito da vida, que tratou Romanos 8, né, é através do Espírito Santo, né, que nós vamos crescer. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, quando passamos a ter nova vida, né, nossa vida começa a ser alicerçada como uma base. A nossa base tem que ser enraizada em Cristo Jesus, que é a pedra de esquina. É Ele que, a semente, Jesus Cristo, a própria semente que foi semeada em nós, ela precisou essa semente morrer, para que ela pudesse germinar em cada vida, na terra do nosso coração. Mas essa semente que foi colocada em nós para que ela produza fruto, né, para que nós possamos também produzir frutos, nós também precisamos ser quebrados, para que a vida de Cristo que é em nós, ela possa crescer. E como crescer? Né? Crescer o que? Através da leitura da palavra, através de oração, através da comunhão, através da unidade, através de ouvir o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, como nós estudamos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos, né? E falamos aqui na aula passada, né, e reafirmamos aqui, né, foi até um ponto do estudo também no Encontro da Palavra do Sermão do Monte, que nós somos, em Cristo Jesus, quando permitimos que o Espírito Santo de Deus nos santifique, nós somos os filhos ruios, que em grego quer dizer filhos maduros. Né? Quando começamos a nossa caminhada, somos os filhos teknon, os filhos meninos, mas o Espírito Santo que está em nós quer nos posicionar, né? Colocarmos numa posição de filhos maduros, para que a criação, né, possa ver, né, a manifestação desses filhos, através do Espírito Santo, através de Deus, né, sendo refletido na vida dele, para que sejamos essa carta viva. Então, concluindo, pela graça, a semente de Cristo foi semeada em nós. Foi preciso morrer para que houvesse vida em nós. E para que essa semente germine em nós, precisamos morrer para o nosso eu. Tudo aquilo que falamos que é o nosso eu. E pelo Espírito Santo darmos frutos. Crescer pelo conhecimento de Deus, leitura da palavra, orações, comunhão. Porque quando, né, entramos na nossa nova vida, nós trazemos as obras da carne, né? Que foi relatado aqui, e vocês, né, façam a leitura em Gálatas 5. Né? As obras da carne são as obras do nosso pecado. Elas diz respeito a nós mesmos. Né? Mas os frutos do Espírito, que estão lá na sequência de Gálatas 5, né, que é paz, amor, longanimidade, paciência, fé, né, bondade, os frutos do Espírito vão ser desenvolvidos
é pelo próprio Espírito Santo que está em nós. Então, que nós nos permitamos, né, gerar esses frutos, e que esses frutos, né, esse fruto do Espírito Santo, né, ele possa alimentar outras vidas, e eles possam fazer com que nós permaneçamos e perseveremos, né, na nossa caminhada rumo à nossa salvação, rumo a um tempo em que nós teremos o nosso corpo glorificado. Amém? Obrigada, Senhor, por esse tempo, Deus, obrigada por tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, que nós, Deus, deixemos o Espírito Santo, Senhor, acabar, continuar no processo contínuo em nossas vidas, Senhor, de nos aperfeiçoar, Deus. Ô, Senhor, que nós tenhamos sede e fome de Ti, de ler a Tua palavra, de aprender a Tua palavra, Deus. Que tudo, Senhor, nós possamos, Senhor, colocar sob o Teu crivo, o crivo do Espírito Santo que está em nós, porque é Ele que nos direciona, Senhor. É Ele que geme por nós, é Ele que ora por nós, é Ele que intercede por nós, junto a nós mesmos, Deus, porque somos tão complicados, Deus, como ser humano. Mas Seu Espírito Santo veio para descomplicar e aperfeiçoar e restaurar a imagem perfeita de Deus em nós. Mas nós também temos, Senhor, no justo, o justo advogado, à destra de Deus Pai, aleluias, Cristo Jesus, que é o nosso intercessor, que intercede junto a nós, perante a face do Pai. Muito obrigada por esse privilégio, Senhor. Continua conosco, Senhor, nesse estudo. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.